Você tem em suas mãos um livro que atravessou mais de 3 milênios, sobreviveu a impérios, a perseguições, a fogueiras e a séculos de ceticismo, e ainda está aqui, intacto, transformando vidas. Mas você já se perguntou: quem decidiu o que entrou nesse livro? Quem escolheu quais textos são a palavra de Deus e quais não são? A resposta vai te surpreender e vai mudar completamente a forma como você entende a Bíblia que você lê todos os dias. A palavra que responde a essa pergunta é cânon. Ela vem do grego cânon, que por sua vez deriva do hebraico cané e significa literalmente vara reta de medir. Imagine um arquiteto com uma régua na mão, verificando se cada parede está perfeitamente alinhada. O cânon é exatamente isso para a vida cristã. É a régua sagrada pela qual medimos nossa fé, nossa doutrina, nossa maturidade espiritual e nossa conduta. Sem essa régua, qualquer texto poderia reivindicar a autoridade divina. Com ela, sabemos exatamente onde Deus falou e o que ele disse. O primeiro teólogo cristão a usar esse termo de forma técnica foi Orígenes de Alexandria, que viveu entre 185 e 254 depois de Cristo. Ele era professor na mais respeitada escola teológica de seu tempo e precisava de uma palavra que distinguisse os livros genuinamente inspirados, os canônicos, dos textos apócrifos que circulavam à margem da comunidade cristã. O teólogo contemporâneo Wayne Grudem define com precisão cirúrgica: o cânon das Escrituras é a lista de todos os livros que pertencem à Bíblia. Simples assim, e ao mesmo tempo profundo assim, porque cada livro dessa lista carrega em si as palavras que nutrem a vida espiritual do povo de Deus. Agora vem algo que pouquíssimas pessoas sabem e que transforma completamente a forma como você lê o Antigo Testamento. A Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento, não é organizada em 39 livros como nas nossas Bíblias cristãs. Ela é organizada em 24 livros, não porque falte conteúdo, mas porque vários dos livros que dividimos em 2 volumes são contados como um único livro na tradição judaica. Samuel é um livro, Reis é um livro. Os 12 profetas menores de Oséias a Malaquias formam um único volume chamado o Livro dos 12. E sabe quem validou essa estrutura? O próprio Jesus Cristo ressurreto. Em Lucas capítulo 24, versículo 44, depois da ressurreição, ele diz aos discípulos: era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, Torá, Neviim e Ketuvim, lei, profetas e escritos. Essa é a estrutura tripartite clássica da Bíblia hebraica. O Senhor ressurreto não apenas conhecia essa divisão, ele a afirmou como portadora de profecias sobre ele mesmo. Cristo é o intérprete supremo do cânon. Dentro dos escritos existe uma subdivisão fascinante: os 5 rolos, Cantares, Rute, Lamentações, Eclesiastes e Ester. Esses 5 livros eram lidos nas 5 grandes festas do calendário judaico. Cantares era lido na Páscoa, ligando o amor de Deus à libertação do Egito. Rute era lido no Pentecostes, conectando a colheita da terra à fidelidade ao Senhor. Lamentações era lido no jejum que rememora a destruição de Jerusalém pelos babilônios. A palavra de Deus não era apenas estudada, ela era vivida dentro do ritmo sagrado do tempo. Para o crente pentecostal, isso ressoa profundamente. A palavra de Deus tem um tempo para cada situação da vida. O cânon do Antigo Testamento foi formado ao longo de aproximadamente 1046 anos. Moisés escreveu as primeiras palavras do Pentateuco por volta do ano 1491 a.C. Esdras organizou as últimas por volta de 445 a.C. E aqui há uma distinção teológica preciosa que o texto nos oferece. O último escritor foi Malaquias, mas o organizador do cânon foi Esdras, na qualidade de sacerdote e escriba. Esdras não inventou o cânon,
Ele reconheceu o que o Espírito de Deus já havia inspirado. Há uma diferença fundamental entre criar autoridade e reconhecer autoridade. A Igreja nunca criou o cânon, ela respondeu ao cânon, guiada pelo mesmo Espírito que o inspirou. E isso nos leva à pergunta mais profunda de toda esta discussão, formulada pelo teólogo R.T. Beckwith, com uma clareza que deveria ser memorizada por todo estudante de teologia. O que verdadeiramente qualifica um livro para um lugar no cânon não é simplesmente o fato de ser antigo, informativo e útil, e de há muito tempo ser lido e valorizado pelo povo de Deus, mas sim que tenha a autoridade de Deus para o que diz. O critério supremo de canonicidade não é humano, é divino. Um livro entra no cânon não porque uma assembleia de bispos votou nele, mas porque ele carrega a autoridade inconfundível do Deus que fala. O capítulo que estudamos hoje abre com uma frase que sintetiza toda a hermenêutica cristã. Nós só entendemos porque um texto da Bíblia explica outro texto. Na realidade, somos iluminados a compreender o que já foi inspirado. Isso é a analogia da fé em sua forma mais pura. O Espírito Santo que inspirou cada palavra das Escrituras é o mesmo Espírito que ilumina o coração do leitor para compreendê-las. Para o crente pentecostal clássico, isso não é teoria, é experiência. É o que acontece quando você abre a Bíblia com o coração aberto e de repente uma palavra salta da página e fala diretamente à sua situação. Não é coincidência, é o Espírito da verdade guiando você a toda a verdade, exatamente como Jesus prometeu em João capítulo 16, versículo 13. A Bíblia que está na sua mão não chegou até você por acidente. Ela atravessou 1046 anos de formação, séculos de preservação providencial, a fidelidade de sacerdotes, profetas e escribas que reconheceram a voz de Deus nos seus textos e a proteção sobrenatural de um Deus que quis que sua palavra chegasse até você hoje, neste momento, com a mesma autoridade e a mesma vida de quando foi primeiro inspirada pelo Espírito Santo. Essa Bíblia é a sua régua, o seu alimento, a sua âncora e a sua luz. Se este estudo abriu algo novo para você, se você nunca tinha pensado dessa forma sobre o livro que está na sua estante, então compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum estudo. A palavra de Deus é inexaurível e ainda temos muito mais para explorar juntos.